Tartária, a Era Dourada do século XVIII. Falaremos da Tartária em 3 vídeos. Será uma trilogia onde nós esforçamos ao máximo para trazer informações que nunca foram divulgadas até hoje sobre a Tartária. Então, eu peço que assista a sequência desses vídeos, porque eles serão notícias e informações novas e imprescindíveis no processo de assimilação do despertar do novo ser humano na Terra, aquele ser humano que quer se libertar da Matrix. Tá? Então, do século XVIII e XIX, nós tivemos 200 anos de uma civilização que ela se tornou praticamente global. E essa civilização era a Tartária. Tentam despistar dizendo que a Tartária era apenas uma região geográfica na Ásia, que ficava ali na região da Rússia hoje, né? Mas a Tartária ela chegou a ser uma civilização que abrangeu pelo menos 2 países. Os 2 pilares principais dessa civilização era o que hoje nós chamamos de Estados Unidos no Ocidente e a Rússia no Oriente. Isso era a verdadeira grande Tartária, né? Uma civilização que tentou se emancipar da Matrix e tentou se globalizar também, né? Uma coisa importante que não foi dita ainda sobre Tartária é que ela é o resultado de um armistício, de uma trégua entre o Anel das Trevas e o Anel da Luz, que durou 2 séculos. Foi uma espécie de passe livre que a humanidade teve durante 2 séculos, no século XVIII e século XIX. E este armistício, ele não foi por acaso. Mas como que o Anel das Trevas, que estava controlando a Matrix, simplesmente libera 2 séculos para a civilização humana, né, de libertação? Foi uma estratégia que foi mais um estado de observação, né? Um estado em que eles queriam saber até onde nós poderíamos evoluir. E assim que retomasse o controle da matriz de novo, eles tomariam medidas mais preventivas, conhecendo melhor a capacidade de evolução do ser humano de se libertar da matrix que eles estavam impondo a gente. Então foram 2 séculos que nós observaram e por isso eles deram esta trégua. Agora, se houvesse sequência da Tartária, se a Tartária realmente não tivesse sido interrompida no início do século XX, nós teríamos sim conseguido evolucionar no caminho do vetor hiperbóreo. Tartária seria nada mais nada menos que uma herança da Hiperbórea. A Hiperbórea foi a região dos polos na Terra onde se desenvolveu a primeira e segunda raça. A primeira e segunda raça era uma raça muito evoluída de 7ª e 6ª dimensão. Porque as dimensões são experimentos. E a raça hiperbórea, ela tentou trabalhar, estruturar, erigir este experimento no nosso planeta, passando pela 7ª e 6ª dimensão, que foi a raça hiperbórea da primeira e segunda raça do nosso planeta Terra. Depois, eles, aplacando a frequência para a 5ª dimensão, eles formaram a 3ª raça, que era a raça Lemúria. A raça da Lemúria abrangeu dimensões entre 5D e 4D, a 5ª e 4ª dimensão. E essa foi a 3ª raça lemuriana. A 4ª raça foi a raça Atlante, que abrangeu a 4ª dimensão e a 3ª dimensão. E por fim, a civilização da Tartária, que abrangeu a 3ª dimensão e o retorno
aquele ponto de inflexão para a quarta dimensão. Nós deveríamos, seguindo o vetor hiperbóreo que passou por Lemúria, Atlântida e Tartária, nós deveríamos estar ascensionando novamente da terceira para a quarta dimensão. Foi uma experiência em que baixamos frequência de sétima dimensão, sexta dimensão, né, na hiperbórea, quinta e quarta dimensão Lemúria, terceira e quarta e terceira dimensão, né, porque era um descenso, era a quarta, depois a terceira dimensão na Atlântida, e depois, finalmente, nossa evolução deveria seguir retorno à frequência mais alta na terceira e quarta dimensão da Tartária. Mas este vetor hiperbóreo, que seria o vetor natural da nossa evolução, nós baixaríamos a frequência e depois subiríamos novamente quando chegássemos na região da Tartária, na frequência tártara, ela foi interrompida duas vezes, uma na Atlântida, no final da Atlântida, na derrocada da Atlântida, né? E onde se criaram as famílias atlantianas Magitreses, os Illuminatis, os híbridos, que se tornaram mais tarde os controladores desta matriz que nós vivemos hoje. Eles conseguiram interromper no final da Atlântida. E depois, no final do século XIX, início do século XX, quando eles interromperam a Tartária. Houve também uma tentativa de se libertar na 18ª dinastia do Egito, 3.500 anos atrás, né? Mas também não obtivemos êxito. O êxito foi num período muito pequeno durante o reinado de Akhenaton, Amenófis IV. Tá? E fora isso, a nossa derrocada, né, a nossa tentativa de libertação, principais que nós não conseguimos se libertar foi no final da Atlântida e no final da Tartária. A Atlântida final e a Tartária foram um restart da nossa civilização que tentou se libertar. Mas eles continuaram impondo agenda. E esta agenda tecnogenética e tecnototalitária, tecnogenética por causa que eles usam as famílias híbridas atlantianas né, 13 para controlar a Matrix. Então, esses híbridos dos atlantianos Magi-13 são a operação tecnogenética deles. E a operação tecnototalitária é o implemento da inteligência artificial controlando tudo. Tá? E esta agenda, ela tem nome também. Ela é Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos, a nova ordem mundial. Ela foi retomada no início do século XX, depois desses 2 séculos de armistício entre o Anel das Trevas e o Anel da Luz. Né? E eles tiveram uma agenda pré-fabricada, a Novus Ordo Seclorum, né, que seria a retomada da nova ordem mundial, a retomada da Matrix. Eles atacaram em 3 frentes. Aquilo que a Tartária tinha erigido, tinha construído, aquilo que nós podemos, em 2 séculos, evolucionar, eles destruíram tudo com 3 frentes. Uma das frentes seria pré-fabricar 3 guerras mundiais. Em 1871 já havia sido fabricada e agendada 3 guerras mundiais, Primeira, Segunda e Terceira Guerra. Essas guerras deveriam ser uma retomada da Matrix, do controle dela, e finalizando agora no século XXI com a agenda luciferiana. Lúcifer reinando em Jerusalém. Esta é a agenda do Novus Ordo Seclorum. Depois da Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, que foi a primeira frente que eles retomaram a Matrix, seria findando com o reinado luciferiano a partir de Jerusalém. Só que não vai vingar este vetor, não vai vingar. Todos nós sabemos que não irá se concluir isto. E a segunda frente que eles criaram foi terremotos e incêndios.
Durante o século XVIII e XIX, principalmente no final do século XIX, houve muitos incêndios, muitos terremotos. Foram pré-fabricados também. Foi utilizada a tecnologia pelos controladores da matriz. Não foram incêndios, né? Não foram terremotos ocasionados por uma intempérie da natureza ou um simples incêndio que começou, né, em algum lugar que tinha combustão. Não. Foi uma guerra do jogo 4D dos controladores da matriz. Eles destruíram as principais cidades e construções tártaras no hemisfério norte, no final do século XIX e início do século XX. Eles destruíram todo aquele legado arquitetônico. E a terceira frente seria que eles também destruíram o legado científico das feiras mundiais. No final do século XIX e início do século XX, houveram muitas feiras mundiais. Essas feiras mundiais, elas estavam aí para demonstrar a tecnologia, né, da Tartária, né, a tecnologia arquitetônica da Tartária, a tecnologia de energia livre da Tartária. Né? Nikola Tesla circulou por essas feiras mundiais, né? E Thomas Edison também circulou para aplacar, né, para competir com a tecnologia de Nikola Tesla. Nikola Tesla oferecia muito mais que Thomas Edison. Né? Nikola Tesla oferecia energia livre. Thomas Edison oferecia a energia parasitária, né, e custosa. Então, tudo isso ocorreu nessas feiras mundiais. E o que aconteceu? Essas feiras mundiais, elas mostravam a arquitetura da Tartária, que era uma arquitetura pró-humana. Não era a arquitetura cubista que existe hoje. Não é por acaso que nossas casas, que nós moramos e os prédios onde trabalhamos hoje são todos em formas de cubo. Porque o cubo é uma armadilha de frequência. Nos seus vértices, nos seus cantos, nas suas casas, nos locais de trabalho, esses vértices, esses cantos, eles estão estagnando energia. E energia estagnada se torna energia negativa. E os prédios da Tartária não eram prédios que estagnavam a energia. Eram prédios com colunas que acabavam em espirais, né? Em vez de vértices com cantos estagnadores de frequência, as construções tinham vórtices, espirais, em que a energia, o éter, circulava. O éter circulava. E então, as construções da Tartária, elas não estagnavam a frequência. Elas eram, pelo contrário, ressonadores desta frequência. E eles destruíram tudo isso. Então, não foi por acaso, eles podem alegar que hoje em dia a arquitetura é assim porque o material é diferente, é mais leve, é mais barato e eles precisam construir mais rápido. Não, eles fizeram isso para aplacar a nossa saúde, para aplacar a nossa evolução de frequência. E eles constroem hoje casas cubistas que estão nós matando com a frequência, nós limitando com essa frequência, nós adoecendo com esta frequência estagnada que é a frequência negativa. E as casas da Tartária, os prédios públicos da Tartária, em vez de vórtices, cantos estagnadores, eles ofereciam vórtices, espirais aonde o éter fluía e ressonadores de uma frequência onde existia uma harmonização de ambiente. Isto era a arquitetura da Tartária. E mais a energia inalâmbrica. Nikola Tesla inventou a energia inalâmbrica, aquela energia que se propaga sem fio, eletricidade sem fio, qualquer energia sem fio, em 1900, exatamente na época da Tartária. 1900 existia energia inalâmbrica. Foi suprimida também. Porque a energia inalâmbrica nós só vimos agora, depois, quando, né? Para nós só veio com os celulares, no final do século XX, início do século XXI. Né? Mas em 1900 já existia essa tecnologia.
já existia com Nikola Tesla na Tartária e foi suprimida. Ah? Bom, restam-nos dois caminhos. Um caminho que não vai ser dado sequência, que era o caminho, né, da evolução desta matriz. A evolução desta matriz, o nosso planeta continuará sendo chamado de Terra. Continuará sendo chamado de Terra. E Terra, em inglês, é Earth. E é originário da palavra Anunnaki, Eridu. Earth e Eridu. Se você for um reptiliano, você vai falar da mesma forma. Tanto a palavra inglesa como Earth para a Terra, quanto Earth, Eridu, né? Para nós, é uma palavra Anunnaki. E você sabe qual o significado da palavra Eridu, Anunnaki? Lugar escravizado. Quando os Anunnaki chegaram no nosso sistema solar, há milhares de anos, centenas de milhares de anos, eles nomearam o nosso sistema solar de Árido, lugar conquistado. Depois das guerras galácticas, todas as guerras galácticas que aconteceram, principalmente a Guerra de Órion, a Batalha da Liga Negra, todas essas, eles retomaram o sistema solar e renomearam, em vez de Árido, para Érido. E Árido, lugar conquistado, passou a ser Érido, lugar escravizado. Um controle maior dessa matriz. Eles chamam o nosso sistema solar de Érido e o nosso Sol, para eles, se chama Érido. Ah? Lugar escravizado. Então, o segundo planeta é Mercúrio, Érido 2, porque Sol seria Érido 1. Vênus, o terceiro planeta, Érido 3. E a nossa Terra, Érido 4. É assim que nós somos chamados. Érido 4, lugar escravizado número 4. Ah? Então é assim que é a nomenclatura Anunnaki, dos controladores da Matrix. Mas não seria e nem será esta agenda que irá sobreviver, porque nós estamos nos libertando. Nós estamos indo em direção, na verdade, na sequência do vetor da Hiperbórea. Né? Hiperbórea, sétima e sexta dimensão, Lemúria, quinta e quarta dimensão, Atlântida, quarta e terceira dimensão, e a Tartária, ou melhor, Tara. A Terra de quarta dimensão se chamará Tara. E Tara é nada mais, nada menos do que um diminutivo carinhoso de Tartária. Então nós chegamos, né, agora, indo em direção a Tara, o nome carinhoso de Tartária, no retorno, naquela curva que nós retomamos a ascensão. Nós retomamos a ascensão, a matriz Yaldabaoth Draco Órion está caindo, a matriz Arconte Yaldabaoth Draco Órion está caindo, e com Tara, a nossa Terra de 3D, 4D, nós, né, conseguimos subir novamente de frequência. É isso que vai acontecer porque nós estamos indo em direção à nossa evolução, à nossa libertação. Os finais dos tempos bíblicos nós estamos vivenciando agora. Nós estamos no Armagedon, nós estamos no Apocalipse e estamos indo em direção a Tara, a Terra de 4D. É isso que nós estamos conseguindo. E, por favor, assista o próximo vídeo, porque falar de Tartária não é apenas preto no branco. Os próximos vídeos também falarão de coisas muito profundas sobre a realidade de Tartária. Ou seja, a nossa realidade mais profunda e mais ocultada da civilização humana. Saudações do seu coviajor.